qualquer maneira, essas potencialidades nos remete a esses traços. Vamos trabalhar principalmente os traços fortes, os trafores, né, que eles são deslindados, eles são descobertos, ou são relembrados, porque às vezes as pessoas não sabem que tem. Sabe? Eu tenho uma qualidade que outras pessoas reconhecem e não acreditam que tem. Tem coisas que a gente não utiliza, deixa lá no canto, né? E aquilo ali, o que que faz? Nos ajuda a evoluir? Não, nos tranca, na verdade, nos tranca no nosso processo de caminhada para frente, nesse nosso processo evolutivo. E é importante para nós saber, principalmente, nos descobrirmos a nível de potenciais, a nível de trafores, a nível de traços forças, para que a gente possa utilizá-los melhor e dentro desse processo de caminhada. Isso não vai anular nossos medos, nossos condicionamentos. Não que eles tenham que ser anulados, mas eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser sentidos novamente. Tudo está dentro do processo técnico da autopesquisa. A gente não foge dos próprios medos, né? Eu falo de medos porque eu sou a rainha dos medos, né? Então, quando comecei a descobrir meus próprios medos, foi um impacto bem grande, no sentido de que eu tinha vários, né? Aqui não era problema de medo de escuro, não é problema de medo de atravessar a rua, não, são medos maiores, né? São medos outros. Aí, não que a gente tenha que fugir do medo, a gente tem que trabalhar no sentido de reconhecer aquele medo. O processo não é de fuga e nem de botar o medo dentro de uma caixa e esconder ele lá. Não é assim, não é esconder. É que a gente vai fazer a nossa caminhada de autoconhecimento e de autopesquisa. Então, quando a gente fala em autopesquisa, nós falamos também em um processo todo analítico, modo comparativo. Eu comparo não com o outro, ali comparar diz, né? É comparar comigo mesmo, o eu de hoje com o meu eu de quando eu tinha 15 anos, por exemplo, quando eu era menina. Faz bastante tempo isso daí, mas como é que eu me sinto dentro dessa possibilidade, né? Em determinado aspecto que eu estou analisando, digamos, no meu próprio medo, né? Eu sentia muito mais medo lá, ou o meu medo modificou agora? Então eu faço todo esse processo analítico e crítico, sabe? Procurando descrever. Nós utilizamos dentro dessa própria técnica a descrição, nós próprios escrevendo mesmo todo esse processo, registrando, vamos ver mais adiante um pouquinho. E outra, nós não conseguimos evoluir sozinhos, nós evoluímos e nos trabalhamos em conjunto. Não é fechado lá em casa, não, isso aí eu leio aí 2 toques, daqui a pouquinho eu já vou conhecer tudo, vou ler tudo, eu já ouvi falar. Aquele livro, eu leio o livro de macrosomática, isso aí eu leio em 2 dias. Eu só fiquei olhando, né? Porque o processo não é só o ler, é ler, é refletir e ver se algo consegue nos mexer, né, interiormente. Então, aqui diz debater, nós precisamos debater junto com outras pessoas e nos ajudar em relação dentro desse processo. Enumerar, esboçar, nos virar do avesso, né? Exemplificar, por exemplo, eu dei meu exemplo do medo, o outro pode dar o exemplo sei lá, nervosismo, como é que chama, da ansiedade, né? Como é que é o processo de ansiedade com o passar do tempo nas diversas situações. É um processo terapêutico, é exatamente isso, né? E às vezes depende do modo como eu interpreto esse processo, né? Então, olha, a autopesquisa ela tem um leque, né, de dinâmico, né? Aqui diz conviver, né? Conviver faz parte de conviver com as pessoas. Eu também consigo me pesquisar no processo de convivência com as pessoas. Às vezes eu posso me ver, me observar melhor junto com outra pessoa. Ou o outro me diz, né, e me repassa como é que ele me vê. Eu tenho uma visão. Agora a outra pessoa tem uma visão completamente diferente de mim. E eu preciso estar lúcida e aberto a entender essas 2 visões, né?
enfim, sintetizar a essência de cada traço da nossa personalidade. O que nós estamos desvendando aqui? A nossa própria personalidade, o nosso eu, né? A nossa consciência, que é a palavra-chave. Então, quando nós falamos nesse sentido, nós estamos trabalhando com da autoconsciência, né, da autopesquisa, que é a autoconsciência, quer dizer, eu estar consciente de mim mesmo. O que é isso? É a cognição sobre si. Como é que está a minha saúde? Eu tenho saúde bastante hoje, eu tinha melhor saúde ontem, semana passada, ou alguns anos atrás. Isso faz parte da nossa ficha de autoconhecimento. As minhas energias, como é que elas mudam as energias, e que situações eu me sinto mais defasado, né? Assim, como é que eu vou dizer, sem resistência, parece assim, murchinho, é quando a gente está defasado das energias. Como é que está meu próprio holossoma, dos 4 veículos que nós falamos anteriormente, eu tenho observado, eu adquiro capacidade de observações. Tem gente que não se observa em nada, né? Ele está, como a gente vê normalmente na sociedade, no comum, o senso de observação, as pessoas ligam automático e vai da manhã à noite. Quer dizer, a observação não faz parte do vocabulário. Né? Nosso aqui, ele é importantíssimo. De observação de si mesmo. É mais fácil a gente fugir, né, de observar-se a si mesmo. Os nossos processos de projetabilidade lúcida e dentro dos vários aspectos. Veja que essa autoconsciência de autopesquisa, ela abrange essa multi-existencialidade, quer dizer, nas várias fases, nas nossas várias vidas, né, nas várias dimensões em que nós abarcamos, esse holossoma que nós dissemos que são os 4 veículos. E outra coisa, nos nossos relacionamentos entre pessoas, aqui a nível intrafísico, a nível familiar, a nível profissional, né? E percepções de quando é que eu me assedio dentro dessa fase de relacionamento, quando eu tenho amparo, será que eu sei quando eu estou amparada, quando eu estou protegida, né, de alguma forma. Se nós não aguçamos o nosso centro de observação, nem isso, né? Passa tudo assim, ó, e a gente nem vê. E os próprios pensamentos. O aprender a observar os próprios pensamentos. Já passou na ideia de fazer esse tipo de observação, observar os seus pensamentos, ou seja, aquilo que nós chamamos, pensei, o pensamento, qual é o tipo de sentimento naquele instante, qual é o tipo de emoção, qual é o tipo de energia passado por aí, naquele ambiente, no contato com aquela outra pessoa, em eventos, em qualquer situação. Todos os dias, todo momento, são oportunidades de autopesquisa, de autoobservação. Aí nós chegamos à autoconsciência. Isso aí não é do dia para a noite. Por isso que nós dissemos que a autopesquisa ela é permanente. Ela se inicia e depois ela passa a fazer parte de nós mesmos. Né? E ela progride, é um processo gradual e sem volta. Pode parar, ficar ali estagnado, né? Parou de se autopesquisar, mas algum resultado nos traz. Né? Tem alguns princípios, né? Que começa que a pessoa tem que ter vontade, sabe? Mas eu não estou afim, né? Mas tem que ter vontade de fazer esse processo, de entrar assim, sabe, se entregar ao processo. Com qual finalidade? Evolução, finalidades evolutivas, eu quero melhorar, eu quero ser outra pessoa, eu quero me conhecer, saber o que é realmente, quem eu sou. Outra que me trouxe muita curiosidade, né, quando eu comecei a autopesquisa, são as percepções, autopercepções a nível intrafísico e a nível extrafísico. Então, o parapsiquismo de cada um, até que nível vai o meu parapsiquismo. Isso é inerente ao ser humano, o parapsiquismo. Mas aí tem variados níveis. Como é que é o meu? Nós sabemos de pessoas que têm níveis de parapsiquismo além da conta, além do comum. Né? Como é que ela chegou lá? Como é que essa pessoa chegou lá?
O meu é aqui, eu mal percebo, sei lá, o vento passando, assim, uma telepatia assim, muito superficial. Hã? Acho que ela quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta? Tá do dedinho? Quer fazer uma pergunta? Não, só achei que não ia perguntar. Tá com a mãozinha assim, pra você só para. Outro princípio importante que é a sinceridade, né? Ou sinceridade consigo mesmo, ou o que nós dizemos autossinceridade. E, olha, a nível assim, não superficial, mas a nível profundo. E a nossa autopesquisa, ela vai se aprofundando com o nível de sinceridade que eu tenho comigo mesmo, a nível de reconhecimento das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu não estou encobrindo alguma coisa, eu não tem alguma coisa que eu não quero ver agora. A gente se auto-engana muitas vezes, até descobrir os seus próprios auto-enganos. A autonomia é um processo, deixa eu ver se estamos lá. A autonomia é um processo assim, que tem que ser feito de autopesquisa por cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. Nesse processo que a senhora estava antes falando ali sobre a observação, nós nos observarmos em situações, essas coisas. Eu ando fazendo isso, mas às vezes me falta assim, o que fazer com esta informação. Tipo assim, ó, vou te dar o meu exemplo. Eu sei, muitas vezes, do que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, mas vem o meu chefe, me dá um branco, eu fico gago, eu me some, aí eu fico parecendo um idiota na frente dele. Eu sinto as energias saem de mim, sabe? Às vezes, com outra pessoa, eu falo bem, eu explico tete a tete, coisa e tal, tiro as dúvidas, mas chega o chefe assim, eu já me percebi assim, mas não sei o que fazer para reverter a situação, sabe? É falta de autopesquisa nesse caso, de autoconhecimento das tuas próprias energias. Por que é que tu fica trancado quando ele se aproxima de ti? E porque outras pessoas não? O que ele tem de especial? Se tu sabe o que tu tem de especial, o que tu tem em relação a ti mesmo, tu vai conseguir decifrar esse processo. Tá falando rapidamente aí, mas é um processo energético, aí embutido, a nível também de pensamento, Sônia? Ela pode ajudar a nível de pensamento, de ideias também. Pode ser coisas assim que não sejam, ou se vocês são muito parecidos, aí esse bico de pessoas muito semelhantes, parece que elas se sentem, como é que eu vou te dizer, estigmatizadas em relação ao outro, Teria que ser mais aprofundado esse tipo de relação. Eu te diria, assim, de cara, falta de autopesquisa, nesse sentido. Porque a autopesquisa, dentro desse longo leque que nós estamos abrindo aqui das possibilidades da autopesquisa, de vários níveis. Às vezes só o fato de uma pessoa representar uma determinada autoridade e eu ter alguma preocupação em ser avaliado pelo outro, já é suficiente que a pessoa bloqueie o seu processo energético e de comunicação. Então, você tem que descobrir a gênese disso para poder tratar disso de uma forma natural. Principalmente a nível de exposição. Muitas pessoas têm dificuldade de se expor. E quando alguém ainda tem uma certa autoridade intrafísica, que às vezes não tem nada a ver com a evolução, porque a autoridade intrafísica é hierárquica, mas precisa avaliar se você tem esse tipo de dificuldade para trabalhar e modificar isso. Veja, aí está um processo de traço fardo, traço força, de autoconhecimento mesmo, de se perceber a si mesmo, em vários aspectos, em várias situações, em vários ambientes. É bem assim. Mas, de qualquer forma, isso aí faz parte, o porquê, nós quase que a entrada no processo de crise, a crise na autopesquisa, a crise consciencial. A crise consciencial ela é importantíssima na autopesquisa,
que é, e nos instiga a pesquisar o que é essa coisa que me deixa mal, que me deixa esse desconforto. Se tu está acomodado, tu vai deixar por isso. Vai ver que hoje não está no dia dele, ou não está no meu dia, fica por isso mesmo. Né? Mas aquele desconforto, ele continua, isso aí, praticamente é o que nos move, né, essa coisa que nos deixa interno, nos move a continuar, querer saber o porquê, os porquês. Né? Então, a crise... Eu acho que isso aí também tem muito a ver com a ansiedade do indivíduo. A ansiedade é uma coisa perceptível. O que demonstra de que forma nós vamos sentir a nossa ansiedade. A gente começa a sentir as mãos suadas, começa a sentir tremor na presença de uma pessoa que é superior a ti. E não tem o mesmo nível de equilíbrio. É o processo de reconhecimento e conhecimento das emoções nas várias situações. Se a pessoa conhece as suas próprias emoções, ela se entende nesse processo. Né? Mas esse processo, será que a pessoa consegue superar espontaneamente? Ou esse processo necessita de auxílio para resolver? Na maioria dos casos, como na nossa experiência. Na nossa experiência está nos mostrando que nós normalmente precisamos de auxílio. A gente sozinho fica por isso mesmo, ou acaba se acomodando, se perde e fica por isso. Né? Mas se quiser ter uma descoberta maior e querer saber os porquês, e a pessoa vai em frente, ela vai buscar. Vai buscar de alguma maneira. Sair atrás de alguma forma. Alguém tem que sair atrás. Ou é uma terapia, das mais diversas formas. Se isso é um processo repetitivo, é um processo que no fim acaba prejudicando a pessoa, né? Aí ela começa a chamar atenção e quando começa a entrar nos exageros, né? Aí a coisa se diferencia. Como nós estamos falando a nível genérico, né? Essas diversas emoções que a gente sente, as mais diversas, cada um tem as suas, em diferentes situações, elas são passíveis de ser pesquisadas, elas são passíveis de ser melhor elaboradas, ver a gênese, como a Sônia falou, ver da onde está saindo isso. E o outro princípio que a gente trabalha na autopesquisa é que a teática, a prática, né, a teoria conscienciológica que a gente estuda a pesquisa, colocado em prática, que nós chamamos de teática, ele vai gerar, então, uma automotivação para a continuidade, melhor autoestima e melhora a nossa própria autoconfiança. Quando tu vê que já estou começando a entender esse processo, eu já estou entendendo a mim mesmo o que é que está acontecendo, não que tu vai evitar, tu vai trabalhar a ti mesmo dentro daquelas situações. Esse faz parte do processo geral, em termos de detalhe. Veja que é um estudo, é um trabalho permanente, quer dizer, nós fazemos aqui, é semanal, em grupo, cada um de nós debatemos as diversas situações e cada um de nós pode estar em etapas diferentes de trabalho de investigação. Autopesquisa é investigar-se a si mesmo, né? Já virando patologia, um problema mais sério. E como é que isso afeta um dos meus outros corpos veiculares, que são os paracorpos, que é o nosso psicossoma, né, da parafisiologia, e como é que vai a nível de parapatologia, quando nós estamos trabalhando a nível dos outros corpos. Então, nós não estamos só falando do corpo do biológico, nós estamos falando dos outros, como é que essas situações me afetam a nível das minhas energias, a nível da minha mente e assim por diante. Que tudo se resolve, tudo começa a nível, digamos, psicossomático, a nível de psicossoma, a nível energético e mental. Se não está resolvido, bate direto no sono. Aí é o processo aqui que nós chamamos de somatização. Eu sou ótima nisso, somatização, eu tenho várias. Então, todo um processo de descoberta, de abrir o rolinho, por que eu somatizo, por que eu tenho eu tenho diversas,
Então, por que eu tenho esse processo de sistematização? Por que eu tenho esse processo? Vai num ponto assim que é como se chega, não quero mais saber disso, eu tenho que saber, sabe, vai acumulando, e qual é o resultado, eu já sei qual é o efeito que isso me traz. Então, eu acho que agora chegou a hora de eu deslindar esse processo. E é o que o caminho que nós escolhemos, que nós descobrimos é através da autopesquisa. E está dando resultado, e está começando a funcionar. Né? E nos motivando a continuar. Nós e a todo o nosso grupo que faz autopesquisa, que o grupo aqui, grande parte está aqui. Então, a técnica de autoinvestigação é aquela assim, o que é que está me incomodando? É enfrentar esse mal-estar, é poder identificar, puxa vida, mas eu vou com aquela pessoa, chego naquele grupo, vou conversar com fulano, com ciclano, mas não me sinto bem. Aí eu vou identificar quais os instantes, quais os assuntos, qual é a temática que me deixa mal. No teu caso ali, qual é o teu tema? O teu tema é a nível profissional. Né? Hierarquia. Então, precisa ser melhor investigado. Não a hierarquia, mas o que é que isso afeta a ti. Isso lá adiante vai fazer um mal danado. Uma gastrite, sabe? Umas coisinhas por aí, assim, no mínimo. E a outra técnica, além da gente identificar esse processo, a gente escreve, sabe? É quase que tu começa a identificar pela escrita, tu parece que enxerga melhor a ti mesmo, escrevendo ou descrevendo as tuas próprias ações. Olha, daqui a uma semana tu olha assim, mas tem mais isso, tem mais aquilo, vai acrescentando as tuas descrições. Eu estou fazendo isso daí, poxa, tem cada descoberta, mas enfim. Aí depois tu chega à conclusão, tu vai refletindo aquilo ali, tem uma linha de trabalho aqui, a linha, ela é a nível afetivo, é uma linha a nível, deixa eu ver se eu coloquei aqui nas etapas, entraria na última linha, é familiar, quantos problemas são familiares, é financeiro, que está mais me abalando, é a nível sexual ou profissional, ou são vários deles. Se são vários, a gente está perdido, porque daí é UTI de autopesquisa, sabe? No sentido de fazer alguma coisa por si, né? Mas por que essas coisas acontecem comigo? Você não vai ficar assim, só acontece comigo, né? Não dá para ficar nesse nível, né? Só acontece comigo. E aí vem a vitimização, sabe? Isso aí, olha, não leva a uma boa coisa, não. E tem alguns sinais que a gente pode ver nesse processo de investigação, que estamos colocando ali. As queixas, eu gosto muito de me queixar de tudo, de todos, né? Será que eu consigo identificar algumas sincronicidades? O que nós chamamos de sincronicidades? Assim, aquelas coisas boas que acontecem, assim, parece que alguma coisa está guiando, que eu digo assim, poxa. Isso nós chamamos de sincronicidades, né? Parece que as coisas se ajustam, o horário, o tempo, a chegada. Poxa, eu cheguei aqui, olha, a Reci estava saindo o carro ali, ó, abriu a vaga num lugar que não tem vaga nenhuma. É sincronicidade. Eu identifico isso, aí vou alegar, sei lá, aos deuses, né? Mas enfim, determinados padrões de conduta, né? Eu identificar determinados padrões de conduta quando eu estou no nível profissional. Fizer a identificação deles, meu padrão a nível profissional. Nós temos padrões a nível familiar, nós temos padrões a nível afetivo. Olha o quanto nós temos que ir nos reconhecendo. É como se a gente fosse reconhecer um novo eu, se nós nos observarmos. E as nossas próprias ações. Como é que eu ajo frente a essas situações, as dificuldades. Nas coisas boas eu sei, eu estou felicíssima, né? Mas o que bate mais é nós nos observarmos nas situações não muito boas, né? Aquelas que não nos incomodam, que nos dão mal-estar, até a queda do pequeno desconforto faz parte desse processo de descoberta de ser trabalhado. Ela merece. Tem um desajustezinho ali, sabe? Então a gente vai ver assim, vários graus de mal-estar. Aquilo assim que me repugna, aquilo que me deixa mais assim, e aquilo que me deixa um tantinho.
E isso faz parte do nosso processo de pesquisa. Aí está o registro, o diário, por que é que aí tu consegue racionalizar e refletir sobre o processo. Bom, eu identifiquei, eu tenho problemas familiares seríssimos. Muito bom. Agora eu vou ter que passar para a etapa seguinte, eu vou ter que autodiagnóstico, né? Eu vou passar a olhar o entendimento, pela técnica de checagem. Como é que está a minha energia quando eu estou em companhia daquela pessoa? Como é que estão as minhas emoções? Por que eu fico com raiva do nada? Por que, por exemplo, eu tenho pensamentos assim mortais quando eu estou em companhia de outra? E assim por diante. Nós estamos falando aí de autoassédio ou de assédio, né? Ou seja, das outras companhias extrafísicas, né? Que nós estamos permitindo ou dando entrada. Sabe? Então é um processo de compreensão desses processos. Quer dizer, até aqui a gente está perdido, não sabe o que vai fazer com ele, vai pelo menos estar identificando. O processo assim, passa primeiro pela identificação. A etapa seguinte, aí é do trabalho duro, em cima disso, a partir dessa identificação. Né? Às vezes é legal que eu continue no papel de vítima, por exemplo. Eu tenho ganhos, né, com aquela situação de vitimização. Ai, eu me sinto tão coitadinha, eu me sinto tão fraca, eu estou tão frágil hoje, eu sou a própria vítima. Aí eu ganho bolinho quente, chazinho quente, eu ganho um beijinho, eu ganho alguma coisa, eu ganho carinho, eu ganho atenção, eu tenho pseudo-ganho naquilo ali, né, dentro desse processo. E faz parte da identificação deles. E como é que eu ajo? Eu costumo, né, agir sempre, isso aí é costumeiro para mim, é só uma vez por semana, é todas as semanas, que períodos, né, que eu fico lá assim, eu vou na casa da minha mãe toda semana e eu sou vítima, eu adoro, porque daí ela me faz, me afofa, me ajuda, me escuta, minhas queixas, ela faz tudo, é interessante, estou recebendo atenção e carinho, né, e aí esse é o processo de identificar, né.